A palavra humilhação na nossa língua, pô, é uma palavra meio ruim, né? Eu fui humilhado uma vez, e aí, uma vez eu estava em frente ao Plaza. Sabe o que que é Plaza, né? Aquele shopping Plaza. Do outro lado da pista, assim, sabe, vindo das barcas, porque eu sou de uma cidade aqui próxima. Aí eu pegava um ônibus, para eu ir para a faculdade, para a UF, na época, eu pegava um ônibus lá em São Gonçalo, aí saltava no terminal. Aí do terminal eu ia andando para o Graguatá, enfrentando todos os pivetes e toda a maldade do mundo, e a chuva e o calor e o que tivesse. Só que aí, cara, uma vez eu fui pego de surpresa, porque eu estava ali em frente ao Plaza, assim, parado, só que lá do outro lado, né, do lado das barcas. Você sabe qual é, né? Tem a estátua do índio lá, Araribóia, tal. Sabe do que eu estou falando? Alguém sabe que existe isso? Pô, beleza. Cara, aí eu tô lá parado, assim, meio distraído, no sinal, né? Esperando o sinal fechar para o carro, abrir para o pedestre para eu atravessar. Cara, eu senti tipo um socão, assim, sem brincadeira, na orelha, assim, pá! Mó socão mesmo, assim, pá! Pô, na hora foi uma pancada tão forte que eu quase desmaiei, eu quase fui nocauteado. Minha perna amoleceu assim. Eu pensei, meu Deus, me deram um maior socão na orelha. Aí eu comecei a voltar, a me recuperar, a me recobrar assim, para saber, pô, quem me deu esse soco? Aí quando eu percebi, eu estava todo sujo de comida, assim, de quentinha. Na verdade, aí já vou traduzir logo o que que aconteceu. Cara, eu estava parado ali, passou um carro, uma pessoa dentro do carro atirou uma quentinha a toda velocidade, que era a velocidade do carro. De todas as pessoas que estavam paradas ali, a quentinha bateu na minha cara. E aquele assim, ó, plá! Aquele pancadão na minha orelha. Aí quando eu recobrei a consciência, eu vi que não foi o soco, foi a quentinha que bateu e eu estava sujo de batata frita, de farofa, de feijão. E a comida, cara, ainda estava azeda. Aí, assim, a comida já ia ficar, né, horrível. Mas ainda estava com cheiro horrível. Aí eu, tipo, cara, fui humilhado. Aí eu tive que entrar no Plaza todo sujo. E ficou todo mundo, tipo assim, pô, coitado dele. Porque, né, foi horrível. Aí eu tive que entrar no Plaza todo sujo, procurar o banheiro lá do Plaza e praticamente tomei banho. Eu estava indo para a faculdade, mas não dava para trocar de roupa, não tinha. Aí sei que foi um dia horroroso. Teve uma vez Brasil e Alemanha, Copa do Mundo 2014. Você era nascido 2014? Era, não tem ninguém aqui com 8 anos. Cara, olha só, 2014, Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, semifinal. Pô, Brasil, tá jogando em casa, jogando no Brasil ainda. Pô, semifinal, Brasil tem um timaço, não sei o que, cara. Daqui a pouco 1-0, 1-0 Alemanha, 2-0, 2-0, 4-0, 5-0, 6-0. Cara, 7-1 que o Brasil levou, 7 gols. Você já viu uma partida com 7 gols? Cara, foi essa. O Brasil foi humilhado mesmo, foi horrível. O que que acontece? Na nossa cultura, a palavra humilhação tem um sentido muito negativo, mas tem uma parada muito estranha quando a gente lê a Bíblia, que a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar diante de Deus. Olha só que doideira. Então, quando a gente ouve a palavra humilhação agora, assim, pô, fui humilhado ali em frente ao Plaza, pô, o Brasil foi humilhado diante da Alemanha, a gente acha, poxa, isso é ruim. Mas a Bíblia recomenda que a gente se humilhe diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Vocês não lembram desse versículo, não? Esse ficou famoso porque teve uma igreja aí muito famosa que gravou uma música, que no meio da música falava essa parada. Aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí, cara, o que que Deus está dizendo? Que quando a gente ora, a gente, além de orar, a gente deve se humilhar também nessa oração. O texto que a gente vai ler hoje fala exatamente sobre isso. Olha só, Lucas 18 aí, abre a sua Bíblia, por favor, Lucas 18, verso 9, a gente vai ler até o 14. A humilhação na Bíblia já não tem mais esse sentido negativo, porque aqui é você se humilhando diante de Deus, de alguém que você deve saber que é muito superior a você, que é infinitamente superior a você, que é infinitamente santo, que é totalmente santo. É diante de Deus que você deve se humilhar. E o texto vai dizer assim, todo mundo achou aí? Lucas 18, verso 9.
Vou ler com vocês. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Cara, que texto, pressão total, né? Jesus conta essa parábola porque ele percebe que algumas pessoas confiavam nelas mesmas, na própria justiça, e essas pessoas achavam que elas eram melhores do que as outras. Então Jesus vai contar uma história, uma parábola. O que é uma parábola? É uma semelhança de relação. Sabe aquela parada na matemática que você aprendeu um dia, aquela parada de fração que era assim: A está para B, assim como C está para D? Você lembra desse negócio? Serviu para quê? Para nada. Não. Estou brincando. Uma feia da matemática ali, zoeira. Pô, claro que serviu. Serviu para alguma coisa, que eu não sei o que foi. Na minha vida, eu não sei para que serviu, mas serviu para alguma coisa. A está para B, assim como C está para D. O que é a parábola? Deus está para as pessoas que oram a Ele, assim como essa cena acontece no templo para aqueles 2 homens que oram a Deus. Então, essa é a semelhança de relação. Quando a gente ora a Deus, a gente se coloca em 2 posições, ou na posição do primeiro, que é o fariseu, ou na posição do publicano. O que você tem que se ligar? Nessa cultura, o que rola é o seguinte: o fariseu, ele se achava um cara perfeito. Ele achava que ele cumpria toda a lei, que ele fazia tudo certinho, ele achava que ele cumpria toda a Bíblia, ele achava que ele era totalmente santo e irrepreensível, que ele não cometia falha nenhuma. E o publicano, você sabe o que era um publicano? Um cobrador de impostos. Então, essa galera era dominada por um império romano, e uma pessoa do próprio povo pegava o dinheiro do povo e entregava para Roma. A pessoa do próprio povo era considerada um traidor, um lixo, o pior de todos. A pessoa considerada a pior de todas vai para o templo também orar. Na ordem da história de Jesus, começa, logicamente, na cabeça das pessoas, pela pessoa que eles consideram santa, que é o fariseu. E o fariseu faz uma oração, aqui, o verso 11 diz, ele ora no íntimo. Essa expressão ora no íntimo pode significar também que ele ora sozinho. O fariseu se coloca sozinho porque ele acha que ele é mais santo do que todo mundo. Então ele vai para o templo, ver os sacrifícios que vão acontecer lá no templo. Os sacrifícios que aconteciam no templo, galera, servia, sabe para quê? Para dizer assim: olha, esse animal está sendo sacrificado por vocês, pelo pecado de vocês, essa morte seria a morte de vocês. Mesmo vendo essa cena de um animal sendo morto no templo, o fariseu fica sozinho achando assim: cara, eu sou melhor que todo mundo, eu sou mais santo que todo mundo, eu sou totalmente santo, eu nem preciso desse sacrifício. E aí o fariseu vai fazer uma oração, que é uma oração de comparação totalmente estúpida. Olha só o que ele diz: em pé, ele ora sozinho, como se ele fosse melhor do que todo mundo. Deus,
eu te agradeço porque eu não sou igual às outras pessoas. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Recentemente, galera, tá rolando uma série de notícias, assim, de matérias sobre uma igreja que foi fundada na Austrália, que tem, né, igrejas aqui no Brasil também, e tem nos Estados Unidos e tudo mais. Uma igreja que é muito famosa, tal. E aí, assim, existe uma suspeita de que tenha acontecido alguma coisa. Cara, eu tô meio por fora, beleza? Ouvi falar, tô meio por fora. Se você estiver por dentro aí, depois você me conta. O que eu gostaria de te dizer, né, com essa história bem genérica? Nunca a gente pode olhar para a história dessa igreja, se for verdade ou não, se eles fizeram coisas erradas ou não, a gente olhar para eles como o fariseu olhava para o lado, e nunca a gente pode orar assim: a Deus, obrigado que eu não sou a igreja que fica ali na esquina ou lá do outro lado. Deus, obrigado que eu não sou essa igreja da Austrália, ou eu não sou a igreja de sei lá da onde. Obrigado, Deus. Eu sou diferente dessa galera. Por quê? Porque essa oração Deus não aceita. Deus não ouve essa oração. Olha só que coisa estranha que esse texto mostra pra gente. É possível, cara, a gente vir para o lugar de adoração, a gente orar, isso não fazer sentido nenhum para a nossa vida, ser perda de tempo. O fariseu foi para o templo, para o lugar de adoração, e ele foi orar, e sabe o que aconteceu? Nada, não significou nada. O que ele disse não foi ouvido, o que ele disse foi ignorado, não serviu de nada, ele não foi perdoado, e ele voltou para casa talvez pior do que da maneira como ele foi. É possível a gente vir para cá sexta após sexta, e não acontecer nada no nosso coração. Entende? O fato de a gente vir para cá não significa muita coisa, infelizmente. Mas pode significar se a gente tiver outra atitude. O fariseu se compara com ladrões, corruptos, adúlteros. A nossa mente é assim. Pô, eu dei aula, cara, em presídios e tal. Eu já contei isso para vocês 200 mil vezes. Então, o que acontece? Quando eu olhava para os traficantes, eu me sentia uma pessoa muito boa. Só eu que ri agora. Porque, pô, eu não era traficante de drogas, eu não extorquia ninguém, eu nunca dei um tiro na testa de ninguém, eu nunca mandei queimar uma pessoa viva. Cara, então parecia que eu era uma pessoa legal pra caramba. Mas Deus não queria que o meu coração lá fosse esse. Pelo contrário, Deus queria que o meu coração fosse olhando para a misericórdia de Deus, por aquilo que Ele perdoou na minha vida, e aquilo que Ele transformou na minha vida, porque a obra é somente dEle. Tem uma hora que o fariseu diz assim: eu não sou nem como esse publicano. Muito provavelmente, para o fariseu dizer isso, ele viu o publicano. Imagine o olhar dessa pessoa que vê o outro no templo e ora para Deus dizendo assim: pô, Deus, obrigado que eu não sou esse trapo aqui, esse lixo que está aqui, esse traidor que está aqui, obrigado, não sou pecador igual a ele. A última coisa que pode acontecer, galera, é a gente vir aqui e se achar superior a alguém que está do nosso lado. E principalmente a gente se alegrar pelo erro do outro. Então vamos dizer que um de nós aqui esteja sendo disciplinado. Tipo assim, pô, cara, foi corrigido pelos pastores, está impedido de participar da ceia. Eu nunca posso me alegrar com essa parada e pensar assim, pô, eu sou melhor do que... Cara, como é que essa pessoa fez isso? Como é que... Cara, não é essa a vontade de Deus para o nosso coração. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Cara, fazer um jejum é coisa braba pra caramba. Se você, assim, né, jejuar 1 vez por semana, aí isso já é pesado pra caramba. Você já conseguiu, assim, não é para responder. Você já conseguiu ficar 24 horas sem comer? 24 horas sem comer. 24. Pô, cara, aí é desafiador. Beleza?
Imagina fazer isso 2 vezes por semana. É muito mais desafiador ainda. Você vai ficar, muito mais magro do que eu, do que, né, o rapaz que estava cantando aqui. Meu sonho é ficar igual a Eliel. Um dia eu vou chegar, hein, Eliel? Estou chegando pertinho aí de você, hein? Cara, é coisa muito difícil. E mais, ele dava o dízimo de tudo. A Bíblia vai dizer que os fariseus davam o dízimo até da hortinha que eles tinham na casa deles. Então, né, eles plantavam tempero. Aí, fala endro, cominho. Vocês não sabem o que é endro e cominho, sabe? Endro e cominho, já viu? Endro e cominho. Se eu colocar uma folha de endro, de cominho na mão de vocês, vocês sabem distinguir o que é uma coisa e outra? Mas vocês já viram alguma hortaliça, não já? Tipo salsinha, cebolinha. Alguém já viu esse negócio? Salsinha, cebolinha? Então, eles davam dízimo até do temperinho. Orégano, né? Orégano, vocês já viram. Eles davam até do temperinho assim. Eles davam dízimo. Mas olha só que diferença maravilhosa, verso 13. Mas o publicano ficou à distância. O fariseu se isola porque ele acha que ele é mais digno do que os outros. O publicano se isola porque ele acha que ele é totalmente indigno. O fariseu se achava totalmente santo. O publicano se achava totalmente impuro, totalmente sujo. E ele pensava assim, cara, eu sou tão sujo que eu não posso nem chegar perto das pessoas. E no templo, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Um cara analisando essa passagem, ele comenta uma parada muito legal, né? Algumas. Sabe que parada interessante que tem? Perceba que a oração do fariseu é muito maior do que a oração do publicano. Imagina se você viesse para o UP e fizesse uma oração que não dura 10 segundos. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Conta aí, quantos segundos tem nisso aí? Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. 2 segundos. Consigo fazer até mais rápido. 4, você contou 4? 5? Galera, o segundo de vocês tá acelerado. Beleza. 5 segundos. Imagina, você vem aqui sexta-feira, faz uma oração de 5 segundos. O que você acha? Você prestou seu culto? Você acha que Deus ouviu sua oração? Foi justamente isso que aconteceu. Na reunião de oração, o publicano fez uma oração de 5 segundos, galera. Na reunião de oração. Ele só disse isso. Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem mais um detalhe interessantíssimo nessa oração desse cara. Na língua que essa oração foi escrita, parece que ele diz assim, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou o pecador. Ele não diz porque eu sou um pecador, ele diz porque eu sou o pecador, o pior de todos. Na cabeça do publicano, ele era pior do que todos os outros pecadores. Entenda, na terra dele, não somente ele era cobrador de impostos, tinha outras pessoas que trabalhavam com isso. Mas na cabeça dele, de todas as piores pessoas que existiam, de todos os cobradores de impostos, ele era o pior de todos. Como é que ele vai ousar olhar para o céu? Por que ele vai dizer mais do que isso que está dito aqui? Todas as palavras dele são totalmente pertinentes e maravilhosas. Ele diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele confia que Deus vai ouvir a oração dele, não por causa dele, mas por causa da misericórdia de Deus. Você sabe o que significa misericórdia? Misericórdia, um dos significados é se aproximar da miséria do outro. É chegar perto de alguém miserável. Ele diz assim, Deus, chega perto de mim, Deus. Chega perto da minha miséria. Eu sou pecador, preciso de você. Eu sou o pecador, o principal de todos. Olha só que coisa linda que Jesus fala, verso 14. Isso aqui é para glorificar de pé, galera. Eu digo a vocês que este homem, aquele que era considerado um lixo
eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Você sabe o que significa justificado diante de Deus? Declarado justo diante de Deus. Deus declarou aquele cara justo. Esse é justo. E não o outro. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Primeira lição, jogo rápido agora para você ficar ligado. A oração deve nos fazer humildes. Se você conhece uma pessoa altiva, se você conhece uma pessoa soberba, se você conhece uma pessoa cheia de si, arrogante, pode saber e ter certeza que essa não é uma pessoa que vive uma vida de oração. A vida de oração, cara, vai fazer a gente se tornar os nossos próprios olhos cada vez menores. Eu lembro que uma vez, cara, eu vim para um culto aqui na Oceânica, há 10 anos atrás. Eu vim a um culto aqui em 2012. E aí, cara, foi o seguinte que aconteceu na minha vida, né? Eu fiquei um tempo afastado, assim, né, da convivência com a igreja, de modo geral. Eu era de outra igreja. Aí rolaram umas tretas lá na minha igreja, igual talvez esteja rolando treta nessa outra igreja aí. E aí eu fiquei desigrejado. E eu fiquei anos sem participar da ceia. Sabe qual é a parada da ceia? Fiquei anos sem participar da ceia. E aí eu vim aqui para cá, né, para a Oceânica. Aí eu fui recebido aqui como membro da igreja. Aí há 10 anos, 2012, eu fui participar de novo da ceia depois de muitos anos assim. Pô, eu lembro, cara, que meu coração era esse coração aqui do publicano nesse dia, assim. Pô, eu só sabia chorar, cara. Eu fiquei sem brincadeira, assim, o culto inteiro chorando, chorando. O louvor começou chorando, 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 chorando. A palavra pregando, chorando, chorando, chorando. Na hora da ceia eu chorando, chorando, chorando. Eu não conseguia nem orar, nem dizer nada. Eu só conseguia chorar, 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 chorar. Eu fui visitado de um modo ali por Deus, cara. Que Deus mostrou para mim, assim, quanto que Ele foi misericordioso mesmo, né? Porque essa que é a parada da misericórdia, cara. Olha só que coisa maneira. A misericórdia é a gente receber um perdão por um pecado que a gente realmente cometeu. Entende? A misericórdia é a gente receber perdão de algo que a gente realmente fez de errado e que a gente deveria ter sido punido. Mas a gente não recebe a penalidade por aquilo que a gente fez de errado, cara. Eu, assim, merecia, nunca mais participar de ceia nenhuma. Aí, olha só que coisa maravilhosa. Aí, 10 anos depois, eu hoje tenho a honra, assim, né, e todo o temor, né, de ministrar a ceia agora. Isso que é a misericórdia de Deus, né? Segunda lição, a humilhação deve nos fazer orar. Então, olha só, esse que é o mistério da parada. Quando eu me vejo totalmente pecador, o que eu poderia pensar? Como Pedro falou para Jesus, Jesus, se afasta de mim, eu sou pecador. Mas não, o caminho que Deus propõe para a gente é assim, ao passo que eu me vejo totalmente sujo, é nessa hora que eu tenho que me aproximar. O nosso coração geralmente é o contrário. Cara, imagine que você tenha cometido um pecado horroroso hoje. Espero que isso não tenha acontecido. Mas imagine que você tenha cometido um pecado horroroso hoje, ou que eu tenha cometido esse pecado horroroso hoje. Como que o nosso coração reage a isso? É a gente pensar assim, cara, não tenho nem coragem de ir para o culto. Eu não tenho nem coragem de cantar. Como é que eu vou cantar esses louvores aqui que estão sendo cantados, cara? Mas não. O caminho da humilhação deve ser, ao contrário, deve ser se aproximar. É um caminho de aproximação. Porque você se aproxima não por aquilo que você fez. Porque pelo que você fez, você sabe que você não pode se aproximar. Mas você se aproxima por aquilo que Deus é. Deus é amoroso, rico em misericórdia.
tardio em irar-se e rico em misericórdia. Ele é rico para perdoar. E sabe o que é a parada mais maneira, cara? Parece que Deus se agrada disso. Os piores, irmãos, eu estou falando de mim, os piores foram chamados para o Evangelho. E os piores dos piores são chamados para pregar o Evangelho, para serem pastores. São os piores dos piores, galera. São esses que Jesus chama. Por quê? Porque ele vê graça nisso. Ele se alegra com isso. Em ver o Clóvis, um cara totalmente imundo, totalmente deplorável, totalmente pecador, pregando a palavra dele agora. Ele se alegra. Me lembro de um homem que dizia maldições durante a sua vida, falava os piores palavrões de todos, e ele amaldiçoava como quem tivesse endemoninhado. Se você, talvez você nunca tenha visto, né? Mas se você já viu uma pessoa endemoninhada, você consegue, ou se você perguntar para uma pessoa mais velha aqui da igreja, que tenha visto, você vai ouvir o relato dessas pessoas, que as pessoas endemoninhadas, elas conseguem dizer as piores maldições, coisa que você nunca ouviu na sua vida. É a pior coisa do mundo, o pior de tudo, essas pessoas conseguem dizer. Um tipo de maldade que você nunca nem ousou pronunciar, essas pessoas falam. Um homem que falava coisas desse tipo, um dia foi resgatado por Jesus Cristo, e ele escreveu a canção mais conhecida do evangelho de toda a história, que é Amazing Grace. Alguém conhece essa história? Um cara chamado John Newton. Vocês já ouviram, né? Amazing Grace, não já? Vou cantar aqui. Amazing Grace. Pô, desculpa, galera, cantei mal. Mas se você colocar na internet, você vai ver. É aquela que a gente canta. Como é que é, Eliel? Me ajuda aí. Isso, pô, obrigado, Raina. A sua graça me restaurou, salvou gente como eu, perdidas. Não tem essa? Então, é baseado nessa história aí. Amazing Grace. Cara, o cara que falava maldições, que falava como quem tivesse demônios no corpo, agora ele escreve uma das músicas mais bonitas, louvando a Deus na história. Essa é a história do Evangelho, galera. Essa é a história de Jesus Cristo. O que mudou na sua vida? Tem que mudar alguma coisa, não é possível, tem que mudar. Se não mudar nada, se você não for ex alguma coisa, cara, está errado. O Evangelho não entrou no seu coração. Tem que ser assim. 3, os humilhados que oram serão exaltados. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, se você se humilha, se você se vê como pequeno, como pecador diante de Deus, se você se vê como uma pessoa que não merecia a graça de Deus, a graça que salvou a gente como quem a gente sempre foi, né? Se você se vê assim, você tem que orar e certamente você vai ser exaltado. Olha só, a Bíblia só permite que um nome seja exaltado, que é o nome de Jesus. A gente canta isso aqui, não é? Só o seu nome é exaltado, é exaltado. A gente não tem uma música aqui que canta assim? Não, Raina. Essa música eu acho que é do Charles, não é? Só o seu nome. Ah, é antiga? Ninguém nunca ouviu essa? Carlos, me ajuda aí, cara. Claro, só o seu nome é exaltado, é exaltado. Não conhece essa, não? É que eu devo estar cantando meio mal. Não só lembro dessa. Só lembro desse pedaço. Cara, só o nome dele é exaltado. Mas olha só que coisa maravilhosa. Sabe o que significa exaltado? É colocado no alto. Né? Isaías viu o trono de Deus, um trono alto, alto, alto e exaltado. Se você subisse no alto, estaria mais alto ainda. É isso que é ser exaltado. Exaltado é ser colocado no alto. Já viu quando, o time ganha? Teve a final da Champions League agora, não teve? O menino de São Gonçalo
Vinícius Júnior lá do Boaçu. Morei no Boaçu, hein, galera? Mas não jogo nada, né? Beleza. O menino, cara, do Boaçu, foi lá, marcou o gol. Aí a galera levanta o menino do Boaçu, entendeu? Colocado no alto. É tipo assim, cara, muito maneiro e tal. Só o nome de Deus é exaltado, é o mais exaltado de todos os nomes. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus que está lá no alto, Ele se alegra em fazer, sabe o quê? Pegar aqueles que se veem como nada e trazerem para pertinho dele. Por isso que os humilhados são exaltados. Por quê? Pensei até em subir ali, mas ia ser demais, né? Se eu cair, vai ser horroroso. Cara, por quê? Porque é Deus que traz, é Deus que exalta, só Ele que tem esse direito. Se a gente exaltar qualquer outro nome, a gente vai ser idólatra. Mas Ele não, Ele é Deus. Então Ele vai lá e puxa a gente pela mão e coloca a gente reinando com Ele, no trono dEle, com Ele para sempre. E aí a gente é exaltado, porque a gente vive lá no alto. Os humilhados viverão lá no alto. É isso que Jesus está dizendo. Sabe o que é maneiro? Essa galera tem que subir para o templo. Olha só, 2 homens subiram para o templo. O templo ficava no alto, né? Jerusalém é uma cidade um pouquinho mais alta. 2 homens subiram para o templo. Só que um permaneceu na altura do templo. O outro não, cara. O outro foi exaltado. O outro foi para a altura do trono de Deus, da glória de Deus, do reino de Deus, do templo de Deus, do tabernáculo de Deus para sempre. E foi justamente aquele que fez a oração mais curta, aquele que se sentia um lixo, aquele que todo mundo falou para a vida dele, a vida toda, que ele era um lixo. Única aplicação para a nossa vida. Humilhe-se e ore. Esse é um caminho de justificação e redenção. Aplicação: humilhe-se e ore. Esse é um caminho de justificação e redenção. Galera, a gente tem que se colocar diante de Deus assim, nunca achando que a gente, é bom o suficiente. Então, a gente nunca é bom o suficiente, beleza? Nunca vai ser. Ele é, a gente não. Então, nunca a gente é bom o suficiente, nunca a gente é capaz o suficiente, nunca a gente é inteligente o suficiente, nunca a gente vai ser santo o suficiente, nunca vai ser sempre pela misericórdia, pela graça dele, sempre pelo que a gente não merece. Sempre vai ser assim. Por quê? Vai ser por causa de Jesus Cristo, sempre. Essas orações têm que fazer parte da nossa vida, irmãos. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Quando a gente estiver aqui no UP, a gente tem que fazer esse tipo de oração. Senhor, não mereço nem estar aqui. Como é que eu vou levantar os olhos para você, Senhor? Mas você é misericordioso, me perdoa. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse homem batia no peito porque isso era um gesto para mostrar assim, o arrependimento, né? Essa é a grande lição desse texto. Toda a nossa oração tem que ser recheada por humilhação, sempre, sempre. Toda vez que a gente orar, exaltado, achando que a gente é alguma coisa, a nossa oração não vai passar do teto. Os que se humilham serão exaltados no reino de Deus, é isso que Jesus diz. Amém. Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. O Senhor é o nosso Deus, a gente confia somente no Senhor. A gente confia somente na obra do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Não há nada em nós que a gente possa Te oferecer, Senhor. Nada, Senhor, nada. Esse trabalho aqui também, Senhor, ele é totalmente insuficiente para salvar a vida das pessoas. Esse trabalho aqui do UP, Senhor, para salvar os adolescentes, Pai. A gente sabe que tudo que há de bom aqui é do Senhor mesmo, do Senhor. O Senhor que salva, o Senhor que coloca o Teu Evangelho nos corações, é o Senhor quem convence, o Senhor que santifica a gente depende de Ti, Senhor. Que o nosso nome realmente seja apagado e o Seu exaltado para sempre, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.